Graças e paz, irmãos, amém? Vamos nos colocar de pé mais uma vez? Você está vendo as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 50. Estaremos lendo do versículo 15 até o 21. Vamos estar lendo alternadamente. Os últimos dias de José. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o pecado porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Senhor Deus, no nome de Jesus, Deus, que o Senhor vem estar, Deus, falando, Pai, aos nossos corações nesse momento, Pai, que da mesma maneira que o Senhor já falou ao meu coração, Deus, através dessa palavra, Deus, que o Senhor possa, Deus, usar a minha vida, Deus, através do Teu Espírito Santo, Pai, para falar, Deus, à Tua igreja, Deus, e que o Teu nome seja engrandecido, Pai, não o meu, mas sim apenas o Teu nome, Deus, que possa realmente, que a Tua igreja possa entender, Pai, aquilo que o Senhor tem para falar aos seus corações nessa noite. No nome de Jesus, amém. Amém. Poder sentar. Meus irmãos, na terça-feira o Sr. João me convidou para pregar no aniversário do pastor. Então, os dois sentimentos que me vieram, primeiramente, foi um prazer muito grande, né, de estar pregando numa data tão importante como o aniversário do reverendo Luiz, e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande, né, por estar falando num dia tão especial assim. Mas Deus falou conosco e nós vamos estar realmente nesse momento compartilhando aos irmãos a palavra que Deus colocou nos nossos corações. Amados, recentemente, na verdade ainda está por aí, né, uma notícia sobre um caso muito preocupante com relação aos alunos de duas universidades, Universidade Gama Filho e Universidade. E devido à má administração do pessoal que está à frente da faculdade, o Ministério da Educação ele descredenciou essas universidades e descredenciou essas universidades, né, e elas não poderiam assim continuar suas atividades. Devido a isso, várias pessoas foram prejudicadas, né? Funcionários, professores e alunos. Eu estava olhando na internet, né, uma reportagem estava dizendo que cerca de 10 mil alunos foram prejudicados por essa situação que está acontecendo nessas faculdades. E deve ser muito complicado para esses alunos, e eu tenho certeza que está sendo, lidar com essa situação. Alguns acabaram de entrar na faculdade, fizeram o vestibular, conseguiram acesso lá na Gama Filho ou na universidade, e agora não têm onde estudar. Alguns estão no meio do caminho e não sabem o que vão fazer. Outros estão prestes a terminar, entregar o seu trabalho de fim de curso
e estão mais desesperados ainda, né? Não sei quem está mais desesperado. E ainda tem o pessoal que já terminou e ainda precisa pegar o seu diploma, que é um outro problema, né? E na nossa igreja nós temos algumas pessoas, né, nessa situação, e eu creio que deve estar sendo muito complicado para esses alunos lidarem com essa situação. Desgastante, angustiante, porque não sabem o que vai acontecer com as suas vidas acadêmicas. E uma solução que está sendo levantada, que eu vejo que é uma solução muito boa, e eu acredito que esses alunos também estejam pensando, gostariam muito que isso acontecesse, é a federalização da faculdade, das duas faculdades. Foi mandada uma carta dos reitores de algumas universidades, como a FRJ, a UF, o ERJ eu não lembro, sei que o FRJ, o UF e o diretor do Cefet mandaram uma carta sugerindo ao Ministério da Educação que essas faculdades fossem federalizadas e assim os seus alunos iam continuar tendo o ensino e iam continuar os seus cursos e resolver os seus problemas, certo? E eu acho que esses alunos eles devem estar muito eles ficariam muito felizes se isso acontecesse, porque quem não gostaria de passar de uma instituição privada para uma instituição pública, né, onde você não vai precisar pagar nada, onde muitas vezes, acho que na maioria das vezes você vai ter uma qualidade de ensino muito melhor. Então eles estão nessa expectativa e tenho certeza que seria uma solução perfeita para eles. E a gente fica pensando, né? Tantas lutas, tantas dores, parece que não vai ter solução, e aí vem uma solução como essa brilhante. Seria ótimo para eles, né? E interessante que na vida de José foi mais ou menos assim também, né? Tantas coisas aconteceram e parecia que tudo ia dar errado e não ia ter mais jeito. No versículo 15, a gente vê que aqui ele fala, né? Vemos os irmãos José, que seu pai já era morto, e disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Então, realmente, como eu falei, José ele tinha passado, né, nessa época ele estava numa outra condição, que a gente vai falar daqui a pouco, mas ele tinha passado por várias situações na sua vida muito tristes, que deixaram ele no fundo do poço, né? E os seus irmãos tinham medo de que tudo aquilo nesse momento, né, quando seu pai morreu e eles estavam ali juntos, de que José fosse retribuir a eles todo aquele mal que eles tinham feito com José. E eu queria estar falando com vocês um pouquinho agora do que aconteceu na vida de José, o que os irmãos fizeram com ele, o que aconteceu, certo? No capítulo 37 de Gênesis, a gente pode ver o que aconteceu o que aconteceu com José e seus irmãos, a história de José e seus irmãos. Eu gostaria que alguém estivesse lendo para mim, no capítulo 37, os versículos 3 a 5. Versículos 3 a 5, e depois eu vou falar mais alguns. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica, talar de mangas compridas. Tendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso os odiaram ainda mais. Então aqui começa a história de José com seus irmãos, né? Então a gente vê que Jacó, ele amava mais a José que aos seus outros filhos, né? Porque era o filho da sua velhice, era o seu penúltimo filho, né? O 11º.
Depois veio Benjamim, né? Então diz que Jacó amava mais a José. E os seus irmãos, eles tinham inveja dele por causa disso. Eles tinham inveja, eles não gostavam de José porque ele era aquele que o pai mais gostava. E você vê que no versículo 4, né? No versículo 4 e no versículo 5, né? Já fala que eles o odiavam, e depois que ele teve um sonho e ele foi contar esse sonho aos seus irmãos, eles odiaram ele ainda mais, né? Nesse sonho ele revelava aos seus irmãos que teve o sonho dele que teria sido atavam os peixes no campo, né? E eis que um feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes deitaram, ou seja, o feixe de José ficou em pé e os dos irmãos se curvaram perante o dele. Então, quando ele viu isso, ele falou: poxa, nós vamos te servir. Então, eles cada vez mais odiavam José. E depois ele teve um segundo sonho, né? Que tinha mais ou menos esse mesmo simbolismo, né? E que colocava ele diante dos seus irmãos, diante do seu pai, diante da sua mãe. E devido a isso, os seus irmãos o odiaram cada vez mais. E numa determinada situação, eles saíram com um rebanho para poder para um determinado lugar, né? E José foi atrás dele para os irmãos encontrar com seus irmãos, naturalmente para levar comida, alguma coisa. E quando José se aproximava, a Bíblia fala que quando eles viram, eles conspiravam para matá-lo. Eu queria que o Elinho lesse o versículo 18. O 18, 37, 18. Depois do 22 ao 25. Não é tudo de uma vez. E depois do 22 ao 28. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. O 22 ao 25. Se bem que deixa eu falar um pouquinho antes aqui. Então o que acontece? Então, devido a todo aquele ódio que eles tinham por ele, eles conspiraram para matar José. Mas um dos irmãos dele falou assim: não vamos matar ele é nosso irmão. Então eles tiveram uma ideia de fazer uma outra coisa. O Elinho vai estar lendo 22, o versículo 22 ao 25. Ele também vai falar do irmão dele. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar dele, a fim de o restituir a seu pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica de talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha desviada. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então depois, um dos irmãos deu essa sugestão, né, e eles resolveram jogar José lá na cisterna. Resolveram não matar mais José, né? E quando eles viram que vinha os ismaelitas, eles resolveram vender José para os ismaelitas. Lê do 26 ao 28, por favor. Né? Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores israelitas, os irmãos de José o alçaram, e o tiraram da cisterna e o venderam, por 20 ciclos de prata, aos ismaelitas. Eles levaram José ao Egito. Então a solução que eles encontraram foi vender José, né, aos ismaelitas. Em Gênesis 37, vemos que os irmãos José, movidos pelo ódio que sentiam por ele, planejavam matá-lo. Depois resolveram jogá-lo numa cisterna vazia
e por fim decidem vendê-lo como escravo aos ismaelitas. José tinha apenas 17 anos quando tudo isso aconteceu. Então, a primeira grande luta de José, né, a primeira grande tristeza na vida dele foi ter sido tirado do seu pai, da sua família e ter sido vendido como escravo. Então José, ele servia a Deus, a sua família servia a Deus, e nesse momento ele estava numa condição de escravo, né? Ele estava num momento muito difícil da sua vida. Quando a gente vai para o capítulo 39, a gente vai entender como é que começou a ser a vida de José, né? Na verdade, no final do 37, né, ainda fala que eles venderam a Potifar, venderam José como escravo a Potifar lá no Egito, né? E no início do 39, no capítulo 39, a gente começa a ver como é que foi a vida de José na casa de Potifar, certo? Eu queria pedir para ele também ainda, né? Já que ele é o oficial aqui, fazer igual o pastor faz. Queria que você lesse dos versículos 2 ao 6, capítulo 39. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor Egito. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José vencer perante ele, a quem servia. E ele o pôs como dono de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egito por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo de mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Então aqui a gente vê como é que era José lá na casa de Potifar, né? Uma coisa que eu achei muito interessante quando eu li esse capítulo, né, é que a primeira coisa que no capítulo que o autor fala é o que? O Senhor era com José. Então José estava numa situação que muitos estariam desesperados, muitas pessoas, eu acho que se estivessem na condição dele, né, de ter perdido tudo, de ter sido tirado da sua família, muitos talvez pensariam em se matar, pensariam em fazer muitas besteiras, e uma situação muito caótica. Mas a gente vê no início do capítulo, né, fala o quê? O Senhor era com José. Então isso mostra para mim e mostra para a gente que, independente das circunstâncias que nós passamos, Deus ele sempre está conosco. Por pior que seja a circunstância, Deus ele não nos abandona. Deus ele está conosco. Deus ele sempre está com os seus filhos, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Então, José ele passou a ser um homem de confiança de Potifar, né? Ele passou por toda aquela situação e, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, tudo foi contornado e ele passou de um simples escravo a um mordomo, uma pessoa que era o segundo na casa de Potifar, né? Ele fala aqui que ele não precisava se preocupar com nada, que José se preocupava com tudo e que Deus abençoava a casa de Potifar através de José, que Deus era com José. Então, mais uma prova de que Deus estava movendo as coisas para que José realmente fosse bênção ali naquele lugar, certo? Então, tudo que ele fazia prosperava, e naquela casa, naquele local ali, sendo que quando parece que tudo vai bem, né? Infelizmente aconteceu um outro caso na vida de José. Ele foi perseguido pela esposa de Potifar, né, que convidava ele a se deitar com ela. Mas ele apresentou um bom testemunho diante daquela mulher. Ele mostrou realmente para aquela mulher, naquela circunstância, mostrou que ele era um servo fiel. Aqui nesse momento, no versículo 10, né,
A primeira parte do versículo fala assim: falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos. Então mostra que José, ele, independente de tudo aquilo que ele estava passando, e Deus já era com ele, e ele, ao mesmo tempo, ele demonstrava sua fidelidade a Deus, entendeu? Então, assim, às vezes ele, se bem que era José, mas às vezes na nossa vida, por exemplo, né, às vezes as coisas acontecem e Deus está melhorando, e a gente nem entende que ele está melhorando, né? E José, ele, entendendo ou não que aquilo era obra de Deus, que ele estava realmente sendo uma bênção ali na casa de Potifar, ele foi fiel a Deus. Independente das circunstâncias que ele estava passando, ele foi fiel a Deus. Então é uma coisa que nós temos que aprender com José. Será que nós temos dado testemunho para as pessoas que estão à nossa volta, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, quando a situação aperta? Né? Será como é que é o nosso comportamento? Será que a gente apostata da nossa fé, né? A gente começa a reclamar, começa a se rebelar contra Deus? Eu acho que a gente tem que procurar ser fiel a Deus, assim como José foi. Assim como José foi fiel ao Senhor naquela situação, e em nenhum momento ele apostatou da fé, ele foi fiel, ele se recusou ao pecado. Assim tem que ser conosco nas nossas vidas, e muitas das vezes, infelizmente, nós não temos sido, acredito eu. Então a gente vê que as coisas estavam se acertando na vida de José. Ele passou por toda aquela dificuldade, viveu como escravo, ficou preso, depois foi comprado e fazia o serviço. Ele viu que estava se acertando, né? Ele estava numa posição melhor, estava sendo melhor tratado, né, pelo seu senhor ali. E aí o que acontece? A casa cai de novo, né? Por quê? Porque quando acontece essa situação com a esposa de Potifar, ela falava várias vezes, mas teve uma hora que ela conseguiu pegar José pelo pé, né? Numa dessas que ele correu, a túnica dele ficou nas mãos dela, e ela incriminou José de estar tentando assediar ela. Ela, né, virou, inverteu a situação. E é como eu falei, né? Quando parecia que tudo estava se acertando, ele foi lá para o fundo do poço de novo. Por quê? Através disso, a mulher fez queixa para o marido, e o marido colocou José na prisão. Entendeu? Então, infelizmente, José passava mais uma vez na sua vida por uma situação muito difícil, né? E uma coisa que eu gostaria de ressaltar para vocês é o seguinte também: a gente precisa ser fiel não só na primeira vez, mas na segunda, na terceira, na quarta. Porque José, ele foi vendido e as coisas se acertaram, e ele manteve a sua fidelidade com Deus. E quando o negócio estava se acertando, acontece um outro momento na vida dele. Quantas vezes isso não acontece com a gente, né? A gente tem alguma dificuldade, às vezes algum ente querido nosso falece, a gente entristece e vai, mas a gente não. Deus é comigo, e a gente se mantém fiel. E na semana seguinte a gente perde o emprego. O que acontece? A gente não quer mais saber de Deus. Ou então acontece alguma outra coisa, né? Fala assim: poxa, mas uma vez tudo bem, mas duas, mas três. Então a nossa fidelidade como crente tem que ser independente das circunstâncias, independente das vezes que aconteça. Assim como foi com José. E ele se manteve, né, firme com o Senhor. E no final do capítulo 39, né, quando vai começar a dizer como é que era a situação dele ali na prisão, né, a gente pode ver aí, pedir para ele ler como é que era a situação dele lá assim que ele foi preso, nos versículos 21 ou 23 do capítulo 39. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Então, o que acontece? José voltou, foi para a prisão, né? Voltou àquela situação,
mas Deus era com José ali também, né? E aqui fala que o Senhor foi benigno com ele, né? E deu mercê perante o carcereiro. Ele passou a ser o braço direito, quase que o braço direito do carcereiro, né? Pelo que eu entendo aqui, né? Então a gente vê que Deus ele continuava trabalhando na vida de José, porque algum propósito Deus havia na vida de José, sem dúvida, né? Como sempre tem nas nossas vidas, independente das nossas dificuldades. E eu entendo aqui também uma coisa muito interessante quando a gente vê essa parte, é que José ele sempre se empenhava muito nas coisas que ele fazia, né? Quando ele estava na casa de Potifar, ele procurava fazer o melhor. Quando ele estava na cadeia, num lugar tão difícil, ele ainda assim procurava fazer o melhor. Ele poderia optar por várias outras coisas, ele poderia optar por viver relaxadamente, viver cabisbaixo, fazendo, né, ali o que tem que fazer, mas ele se preocupou em ajudar, em fazer, procurou em ser o melhor que ele podia ali naquele lugar, mesmo aquele lugar não sendo o lugar que ele gostaria de estar. Então, uma coisa muito interessante que eu vejo na vida de José também é a dedicação em tudo que ele fazia. A gente pode ver através desse texto, né? Então, a gente pode entender, meus irmãos, que José, devido a uma situação que aconteceu dos seus irmãos ali, né? Ele passou por tudo isso. Ele foi vendido como escravo, ele ficou preso, passou por situações muito difíceis. E no capítulo 50, no versículo 15, né, que é o que a gente leu anteriormente, eles falam, né, certamente José vai retribuir todo o mal que nós fizemos a ele. E realmente, se a gente for olhar com os olhos humanos, realmente tinha sido um mal muito grande, né? E José tinha todos os motivos e a oportunidade para descontar nos seus irmãos tudo aquilo que ele tinha passado, né? Mas Deus tinha um grande propósito naquilo tudo. Tudo aquilo que aconteceu não foi à toa. E agora a gente vai tentar entender qual era o propósito de Deus na vida de José com tudo isso que aconteceu, certo? Quando a gente for seguir a história, né, assim que ele está na prisão, no capítulo 40, fala que José interpretou o sonho de um padeiro e de um copeiro. Então ele desenvolveu ali, ele utilizou ali, né, um dos dons que Deus tinha dado a ele para poder interpretar o sonho do padeiro e do copeiro. E isso foi utilizado mais à frente, no capítulo 41, quando o faraó teve um sonho e ninguém conseguiu entender o que aquele sonho dizia. E no caso, né, um daqueles que estavam lá, no caso do copeiro, né, ele foi ali, ele passou, né, para Faraó, fez com que chegasse a Faraó que José seria capaz de interpretar o seu sonho, né? E José, quando ele encontra Faraó, né, quando o Faraó fala do sonho que ele teve, ele faz questão, uma outra coisa interessante, ele faz questão de dizer que Deus dará resposta a Faraó, né? Ou seja, ele faz questão de dizer, que ficasse claro para Faraó que, diferentemente daqueles inteligentes que tentaram interpretar o sonho do Faraó, que quem ia fazer aquilo ia ser Deus. Ele deixa claro que Deus ia usá-lo para poder interpretar aquele sonho, né? E quando a gente vê a interpretação do sonho, a gente vê que José interpretou que iam ter 7 anos de fartura, né, e 7 anos de seca sobre a terra. E aí José ele sugere, né, a Faraó que estoque alimento nesses 7 anos de fartura, porque isso ia ser para que fosse usado, né, nos 7 anos onde tivesse a seca, e também para que tivesse até como vender para as pessoas que fossem procurar naquela situação ali dos 7 anos de seca, né, para vender para outros povos e tal. Um caso interessante também nesse episódio
a posição que José assumiu, né, junto a Faraó. Eu vou pedir para ele ler de novo aí, do versículo 39 ao 44, do capítulo 41. Do 39 ao 44. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez, que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vejo que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fez-o vestir roupa de linho fino e depois ao pescoço um colar de ouro. E fez-o subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo construiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Então a gente vê que José foi colocado numa posição de destaque no Egito, né, devido à interpretação do sonho de Faraó. E na verdade o plano de Deus para José não era colocar ele naquela posição. O mais importante aqui não era a posição, é o que José ia poder fazer mais à frente, estando naquela posição. A gente vendo os capítulos seguintes, a gente vai ver que José naquela posição e toda aquela condição de fartura e depois de seca, ele foi usado para livrar o povo de Deus, né, para levar Jacó, Israel e sua família, né? Tudo o que aconteceu foi para colocar José num local estratégico, onde ele seria usado por Deus para cumprir o seu propósito que era de salvar, né, de livrar o povo de Israel daquela situação de seca. Podemos ver que toda essa difícil fase na vida de José foi o meio que Deus usou para conservar a vida do seu povo. E interessante quando José ele vai falar para os seus irmãos, né, com relação àquela situação no capítulo 50 que a gente leu no início, né? Eles ficaram com medo que eles iriam ser mortos devido a todo o mal que eles fizeram. Aí vem o texto dizendo o que Jacó disse que era para ser feito, né? José chorava, e depois a gente vê o que José fala para os irmãos dele, né? Estaria eu no lugar de Deus? E aí ele vai dizer, né? Vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então a gente pode realmente ver aqui que tudo aquilo que José passou tinha um propósito. Toda aquela dificuldade que ele passou durante todos aqueles anos, né? José, quando ele foi instituído governador do Egito, a Bíblia fala que ele tinha 30 anos. E quando ele foi vendido como escravo, ele tinha 17 anos. Então foram 13 anos de lutas, dores, tristezas, até que o plano soberano de Deus, que ele fosse colocado como governador do Egito, se cumprisse. O propósito de Deus, com as lutas e dores que você tem passado, com certeza tem um propósito definido. Então, o que a gente pode tirar dessa experiência de José, né, quando a gente olha para a vida de José, é que, independente das circunstâncias, Deus ele sempre tem um propósito em tudo que ele faz, né? A gente já ouviu muitos pregadores falar, né? Quando alguma coisa acontece na nossa vida, a gente não deve perguntar por quê, né? A gente deve perguntar para quê. Porque Deus ele sempre tem um propósito em tudo que ele faz. Quando a gente olha a vida de José, a gente pode entender que Deus ele é soberano, que ele está no controle sobre todas as coisas, né? Como a música que a gente cantou
falou, né? Deus, ele sempre esteve no controle. Deus que desde a antiguidade está no controle. O meu Deus é soberano. Então a gente olha para a vida de José, a gente pode entender que a situação, por mais difícil que esteja a situação, por mais que pareça que não vai ter solução, Deus, ele está no controle. José, ele passou por tudo aquilo com o objetivo de ser usado para poder livrar o povo de Deus, né? E muitas das vezes a gente também precisa entender, né? A gente não pode se iludir achando que vai ser com a gente igual foi com José, que a gente vai passar por tanta dificuldade, por tanta luta, e no final a gente vai se tornar alguma coisa grande aos olhos dos homens. Não necessariamente. Tudo que Deus faz tem um propósito, tem. Mas nem sempre vai ser dessa maneira que Ele vai mostrar esse propósito. A gente pode entender que às vezes você vai estar passando por luta, dificuldade para alcançar o seu filho, para alcançar os seus pais, o seu esposo, sua esposa, ou então às vezes para edificar a sua vida, uma coisa que talvez ninguém vai saber, né? Ninguém vai entender aquilo. Às vezes pode até ver o que está acontecendo com a sua vida, e no final só você vai entender por que tudo aquilo aconteceu. Então, o que a gente precisa entender, irmãos, é que Deus, ele sempre está no controle. E eu acho que talvez muitas pessoas, quando olhassem a história de José, ou então olhassem a história de qualquer outra pessoa, olhassem a história da Gama Filho, da universidade, que talvez tenha essa possibilidade, né? Eu tenho comprometido a estar orando por isso, né? Para que isso aconteça, porque eu sei que vai ser bom para minha esposa, vai ser bom para outras pessoas. E talvez pessoas vão ver, vão chegar, vão perguntar para a Lili, vão perguntar para a Jaqueline: caramba, que legal, e pô, qual ditado que as pessoas mais vão pensar, né? Pô, Deus escreve o certo por linhas tortas, né? Porque tudo parecia que ia dar errado e no final deu tudo certo. Foi assim na vida de José, pode ser assim na vida delas, na vida desses alunos, né? Uma grande bênção pode vir nesse sentido, ou então em outro sentido também, né? Que não seja a federalização da faculdade, seja uma outra solução. Mas muitas pessoas podem ser tentadas a dizer isso. Mas uma coisa que a gente tem que ter nos nossos corações, irmãos, é que Deus, ele sempre escreve o certo por linhas certas. O problema é que muitas das vezes as linhas parecem tortas para nós. Estamos passando pela dificuldade, pelo problema, estamos ali na luta. Mas a gente tem que entender que Deus, ele está no controle de todas as coisas, que Ele sempre está no controle, que Ele está no controle das nossas vidas, e que tudo que acontece, por pior que seja os nossos olhos, tem um propósito, e que Deus não nos abandona, e que Deus está conosco, e que Deus está nos carregando no colo naquele momento de dificuldade. Tem uma ilustração muito legal, bastante antiga, né? Que fala sobre as pegadas na areia. Que você vê lá a pessoa conversando com Deus, né? Senhor, aqui eu vejo as suas pegadas e as minhas na areia, 4 pegadas. Mas nesse momento de dificuldade aqui, o Senhor me abandonou, porque eu só vejo 2. Como é que o Senhor me explica isso? E Deus, ele vai e fala: nesse momento da sua vida, eu estava te carregando no colo. Então que esse seja realmente o nosso entendimento. Por pior que seja, por mais que pareça que não há uma luz no fim do túnel, né? Por mais que a gente olhe, a gente não veja nada. Que nós venhamos estar curvando as nossas frontes, fechando os nossos olhos, nos ajoelhando no íntimo do nosso quarto, da nossa intimidade com Deus, e adorando ao Senhor, independente das circunstâncias. Amém? Que nós possamos ter esse entendimento para a honra e glória do Senhor. Essa é a palavra que eu queria deixar para a igreja. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração e que Deus vai estar completando na vida de cada um.